Prazer estar aqui apresentando esse assunto para vocês. Me apresentar primeiro, eu sou o Michael, se escreve Michael, mas se fala Michael, essa é uma dúvida que todo mundo tem, então fico disponível aí pós-reunião para vocês quiserem bater um papo sobre esse assunto, qualquer outro, eu fico à disposição, tá? Bom, eu sou o pai do Christian, marido da Dirce, eu estou falando aqui de Santa Catarina, Blumenau especificamente. Eu sou um engenheiro de software, de natureza, né? Essa é a minha essência, mas eu estou hoje como Solution Architect. Já fui gerente de arquitetura, já fui head de inovação, já tive muitas oportunidades, mas eu sempre fui um engenheiro de software, tá? Eu estou em TI desde 2003. Essa sopinha de letras são algumas certificações do mundo Microsoft, né? Qual eu tenho minha especialidade. De especialização mesmo, formação acadêmica, eu sou especialista em Cloud Computing, em Software Architecture e Web Development, tá? É um prazer estar aqui com vocês hoje, e a ideia é a gente falar sobre Azure DevOps, né? E antes disso, a nossa agenda de hoje vai ser o básico sobre o tema, né? Como você discutindo com o cliente, conversando sobre o tema, quais são os pontos mais mitos e verdades sobre o tema, né? Estímulos, o porquê que você deveria aprender o Azure DevOps, ou plataformas LM, o que te estimularia a fazer isso. E aí a gente falar exatamente do Full Cycle Software Development Platform, né, que eu separei em planeje, codifique, construa, teste e entregue. É o nosso ciclo total do desenvolvimento. Vou falar um pouquinho da plataforma, o quão extensiva ela é, caso algo que você veja que não seja totalmente aderente à realidade que você vive hoje, aquilo que você deseja, né, falar um pouquinho mais também como a plataforma ela pode se estender para conseguir atender aquilo que você precisa. E no final a gente faz uma sessão de perguntas e respostas aí, aquilo que vocês tiverem dúvida. Se eu por acaso não souber de alguma coisa, eu prometo depois trazer para vocês aí essa resposta, tá bom? Bom, vamos lá. O Azure DevOps, ele não é o Azure, tá? Azure é a Cloud Platform, tá? Aliás, se você fala Azure, se você fala qualquer nomenclatura, pronúncia diferente, não se preocupe, a Microsoft faz piada com isso, porque cada país tem o seu jeito de pronunciar, então não existe um jeito certo, existe um costume talvez maior aqui na América Latina em se ouvir Azure, mas não se preocupe caso você ouvir de alguém ou alguém te corrigir, isso não existe. Mas principalmente Azure não é a Cloud Platform, Azure é um sistema SaaS, é um sistema que você utiliza, né? Então, em muitas entrevistas que eu fiz com candidatos, às vezes eles falam: você conhece Azure DevOps? Sim, eu conheço sobre VM. Essa não é uma resposta que faz sentido, né? Então, a gente já vê de claro que existe essa confusão com relação ao cloud provider, como a gente tem a AWS, como tem a Google, né? Azure é uma coisa. O que a Microsoft fez é emprestar ou encostar o nome do Azure junto a esse serviço que ela tem, né? E outra coisa também, DevOps, Microsoft não defende. DevOps não é uma ferramenta, né? DevOps é uma cultura. O Azure DevOps ele apoia que você aplique a cultura sobre a plataforma, né? Bom, outro ponto importante e que eu acho que tem muito a ver aqui, o Azure DevOps ele não é um repositório Git. Muitas empresas acabam utilizando o Azure DevOps, o antigo TFS, o Visual Studio Services, como um repositório Git. Não tem exatamente nenhum problema com isso, mas você acaba não utilizando todos os recursos, que é o que eu vou falar aqui hoje. Então, se você for uma dessas pessoas que já participou em outros projetos, já viu clientes utilizando só uma parte do projeto, às vezes o cliente nem conhece isso, ou talvez você não conheça isso, e vai ser um prazer falar sobre isso hoje. E já tem outros clientes que não utilizam nada de boards, não utilizam nada do planejamento do Azure DevOps, eles usam só o pipeline. De novo, nada errado, cada um utiliza aquilo que bem quer, mas o poder da ferramenta mesmo, como Full Cycle, a gente ganha quando a gente usa ponta a ponta, né? Ela desde o início da concepção até a sua entrega, manutenção. Aí a gente realmente vê o valor, a ferramenta que é incomparável, né? Se a gente falar Jenkins, a gente falar é incomparável porque ela tem recursos que as outras plataformas, que podem até ter melhores, e eu não duvido disso, são incomparáveis porque elas não cobrem ponta a ponta, tá?
Você não precisa consumir isso SaaS, hoje é uma dúvida também que muita gente faz, eu quero ter isso no meu ambiente local. Você pode ter o Azure DevOps no teu ambiente local instalado, então instalar na tua máquina. Não é usual, mas você pode, por questões de compliance ou qualquer outra questão, você pode ter. E Azure DevOps, como eu falei no início, não é é só um nome comercial, tá? A Microsoft não diz que DevOps é isso, é a ferramenta dela. Existe um item também que é bem interessante, que lá no início, a Microsoft lançou o Azure DevOps lá em 2000 e alguma coisa, 2004, 2005, ali, em cima do Azure. E ela publicou em cima do Azure, né, na época se chamava Team Foundation Server, tá, lá antigo, e lá no começo, a Microsoft decidiu utilizar um sistema proprietário de gerenciamento de código, que chama Team Foundation Version Code. É um, é, um, é um sistema de codificação bastante diferente se comparado com o sistema do Git. Para dar um exemplo claro aqui, o Git é descentralizado e o TFVC ele é centralizado. Então, muita gente, quando pensa em TFS ou Azure DevOps, que é uma evolução do nome, eles acabam associando a esse modelo aí que é bastante, eu não gosto, tá? Muitas empresas utilizam, mas eu não gosto de um sistema centralizado. Muito bem, vamos lá. Estímulos para você aprender o Azure DevOps. Muitas empresas utilizam como sendo a principal plataforma de desenvolvimento. O Gartner aponta e apontou por muitos anos a Microsoft, ela quebrou vários recursos da Microsoft do Azure DevOps em várias partes e estão em líderes. Então, quando existia o quadrante ALM, ela era líder totalmente isolada, né? E a gente tem também, você pode fazer o início gratuito, né? Hoje você não precisa pagar para usar, hoje você tem o estímulo de você utilizar aí, ter vários repositórios, utilizar os boards para seus projetos internos, até com 5 amigos, sem pagar nada, basicamente. Usar os pipelines, ter minutagem, 1.800 minutos, sem pagar absolutamente nada. E tu tem tudo em um único lugar. Se você tem uma iniciativa e não quer separar em várias ferramentas e depois integrar todas essas ferramentas, que é muito das realidades das empresas, se quiser manter tudo num lugar só, você vai ver que você vai gostar bastante. A gente tem uma extensibilidade enorme com relação ao que pode ser feito dentro do Azure DevOps, então se você não achar alguma coisa, você vai ver uma comunidade super ativa, mais de 1.000 extensões que você pode ir adicionando e colando isso dentro da ferramenta, né? É super completa, ela é gratuita, né? A documentação é muito boa mesmo, diferente da antiga documentação da Microsoft, que existia, mas não era boa. A documentação do Azure DevOps é bastante completa e muito boa, eu recomendo. E se você gosta de Docker, Centralize, SonarQube, GitHub, Slack, você vai ter uma integração ali facilitada e nativa, isso é muito bom. E por último, é mantida pela Microsoft, né? Goste ou não, tenha outro sabor de linguagem ou não, uma gigante como a Microsoft mantendo um sistema desse em plena evolução, você tem uma garantia enorme de estabilidade, de evolução constante. Vamos lá. Então, Azure DevOps é separado em 5 principais itens: o Azure Boards, o Azure Repos, o Azure Pipelines, Azure Test Plan e Azure Artifacts. Tudo isso são itens dentro do Azure DevOps, que às vezes você pode consumir eles junto, ou você pode consumir eles sozinho. O que eu vou passar aqui é como consumir eles junto, quais as vantagens que a gente tem, esses modelos de integração, mas não é incomum você ver clientes utilizando, por exemplo, só o Azure Repos, por exemplo, manter os seus códigos Git lá dentro e deixar uma infinidade de opções e aí de features sem utilizar, às vezes por falta de conhecimento, tá? O único ponto qual eu não vou tocar no assunto aqui, e é uma questão estratégica, porque ela é extremamente técnica, é o Azure Artifacts. Artifacts eu não vou tocar, mas basicamente, para citar no assunto, é um repositório de bibliotecas de desenvolvimento. Então, fiz uma biblioteca, eu quero colocar para um desenvolvedor e versionar ela, eu posso fazer isso. Basicamente, é mais uma ferramenta que entra dentro do Azure DevOps para auxiliar, e você não tem mais uma ferramenta terceira lá integrada, tá? Então, é uma vantagem que a gente tem. Seguindo aqui, então, vamos lá.
Bom, planejamento. Você vai iniciar um projeto, você vai escrever suas histórias, você vai definir seus tópicos, você vai definir se você vai trabalhar com Agiles, com Scrum, você vai trabalhar com CMMI, você vai trabalhar com qualquer modelo de trabalho, mas você vai escrever os seus requisitos técnicos. Eles podem ter diferentes nomes, user stories, features, não importa. A grande vantagem é que o Azure DevOps ele permite você fazer isso através do board, então tu cria suas histórias, define os requisitos da sua história e consegue agrupar isso em tópicos. Então, você pode ter épicos, features, tópicos, tasks, issues e bugs, por exemplo, tudo organizado. E se você não gostar de nada disso, você pode criar até o seu próprio modelo e utilizar isso também. É bastante extensível. Você consegue organizar isso numa sprint, fazer um sprint planning. Existem até componentes de terceiros que você pode fazer a tua sprint planning. Então, eu quero organizar e colocar todos os meus itens arrastando, drag and drop, arrastando dentro. Isso aqui talvez não seja nada de chamativo hoje, o Gira faz isso também, né? E vocês vão ver que várias coisas, tá com a cara de Gira, sim, tá com a cara de Gira, isso é um fato. Microsoft deixou com essa cara, ou eles se assemelharam, não sei quem copiou de quem. Acho que a Microsoft copiou do Gira, para ser honesto, tá? Mas você vai ver que tem muito poder aqui que o Gira não tem, isso que é legal, tá? Então aqui a gente pode ir arrastando os componentes, a gente consegue ter uma visão muito facilitada aí do que a gente tem de organização das sprints, né? Na sprint 1, na sprint 2, enfim. A gente também consegue ver no quadro Kanban todas as minhas tasks, todas as minhas histórias, né? E definir ali quem está com isso assumido. Ter aquilo que a agilidade prega como transparência, né? O meu cliente pode acessar o meu board e ver aquilo que está acontecendo, sem me perguntar, né? Ou seja, o status report ele acaba sendo uma mera formalidade, sendo que o cliente pode ter acesso à visão, à transparência, né, que é um pilar da agilidade, a qualquer momento. Eu posso criar ações aqui dentro de um card. Então, por exemplo, eu tenho uma história de criar um menu e eu posso criar uma branch para fazer isso, uma feature branch para criar isso. Então, eu estou falando que a minha organização de board está linkada aqui com o meu repo, que eu vou falar daqui a pouco, que é onde eu armazeno meu código. Então, essa ligação começa a ser criada ponta a ponta. Né? A mesma coisa acontece, que eu vou falar mais para frente, e essa ligação ela é bem legal. Eu consigo ver o progresso do time, o progresso de cada task, quantos por cento eu estou tendo, ver gráficos de burnout também, como que tá, as nossas entregas vão ser feitas ou não, a produtividade do meu time, o capacity do meu time, aplicar day off, aplicar tempo, enfim, eu consigo fazer bastante coisa, gerar relatórios e é bem legal. Eu tenho uma seção dentro da plataforma que se chama os dashboards, onde eu posso ter para dentro de um time, posso ter N dashboards, mas eu posso criar um dashboard que eu queira. Eu quero ter um dashboard de trabalho completo. Eu quero poder todo dia abrir o dashboard e ver qual percentual do meu trabalho completo eu tenho. Eu quero ter um gráfico mostrando quais a minha sequência de pipelines. Eu também posso ter isso, tá? E se você não achar nada que já tenha pronto, que você simplesmente clique e faça, você ainda pode fazer isso através de suas próprias consultas. Então, tu clica na tua consulta, cria a tua própria consulta e faz isso alimentar o teu board. E aqui a gente nem está falando do poder do BI, que você pode integrar junto com isso. Aqui eu só estou falando realmente de Azure DevOps. Então, você pode mostrar um gráfico totalmente customizado daquilo que faz realidade para a tua equipe, um dashboard teu, e tu ter uma visão aí, uma antecipação a problemas aí, muito mais fácil e rápido, tá? Totalmente customizável em tamanho, cor, tudo mais, tá? Codifique, vamos falar então do REPL, que é um ponto bem importante, né? Não use o Azure DevOps só como repositório, é um ponto que eu utilizo, mas se você quiser usar, ele é bem fácil. Ele é um repositório de Git como qualquer outro, que te dá acesso via HTTPS ou SSH, né? Então você pode acessar de forma muito fácil. A gente tem um limite de 10 GB que você pode manter dentro dos repositórios, você pode ter inúmeros repositórios lá dentro do Azure DevOps. Isso, se você quiser ter isso hoje, é gratuito, você pode acessar isso, é bem fácil, rápido e bem tranquilo, e você pode usar em qualquer IDE que você queira, tá? Não precisa usar ali, por exemplo, aqui na imagem a gente tem, né, o clone em Visual Studio, mas você pode clonar isso em qualquer IDE que você queira que tenha acesso a Git, ou se você quiser num terminal simples, você pode fazer isso também. Não é Microsoft-like, você pode fazer em qualquer linguagem. Outra coisa também que é um mito, eu posso trabalhar com Java aqui? Pode trabalhar com Java, .NET, Perl, ou o que você quiser, tá?
Você também pode codificar, né, escrever os seus próprios códigos e fazer comentários em cima de cada um desses códigos. Você pode fazer pull request também, ou seja, ferramentas que você tem hoje no GitLab e tudo mais, né? Você consegue criar políticas para uma branch, né? Ou seja, essa branch ela pode ter uma liberação ou não, né? Você pode colocar mínimo de validadores em cima de cada uma das suas pull requests, né? E aí você pode adicionar também dentro do código que você está gerando o trabalho que vai ser feito naquele código. Então, deixa eu pegar aqui a minha canetinha aqui. Você vê aqui que você consegue ligar naquela tarefa, naquela história, cada um dos commits que estão sendo feitos. Então, você tem aqui a sua integração ponto a ponto acontecendo. Tá? Esse é um ponto importante também, bem interessante, que quando você for fazer o deploy, que é o próximo assunto, você consegue ver tudo que está lá, sem ter que saber o cada commit, você tem isso de forma visual e fácil. Tá? Vamos lá. Bom, construa, né? É a parte dos pipelines, né? Aqui eu estou chamando construa da integração contínua, onde você pode criar o teu processo de integração contínua. Vamos pensar na integração contínua como um processo de uma receita de bolo, onde eu crio todos os processos, né, que vão ser executados. Então, eu subo esses dados por repos, né, e aí eu posso criar cada passo da construção. Então, pegue o fonte, traga as bibliotecas que estão, teste o meu sistema para ver se ele está íntegro, e se ele estiver íntegro realmente o código que a Mariana fez, aí eu coloco dentro do meu código e aí eu sigo aquilo com a minha equipe até entrega, ou seja, um código íntegro. Eu posso fazer isso com SonarQube, com várias outras plataformas, tá? Aqui a gente tem um exemplo, né, de como isso funciona. A gente tem aqui, então, o desenvolvedor, né, usando a sua IDE, ele pode usar qualquer uma IDE, ele sobe isso dentro do Azure Repos, né, ele sobe isso, faz a configuração escrevendo YAML, escrevendo através de interface gráfica os pipelines, que não são mais nada menos que tarefas, né, que são feitas. Então, pegue fonte, instale as ferramentas, construa a solução, rode os testes, gere os artifacts e publique os artifacts, né? Ou seja, o CI nada mais é do que você construir uma solução e gerar uma caixa dessa solução pronta para ser usada, tá? E aí a gente tem aqui o artifacts, quando você gera esses artifacts, esses dados para dentro de um repositório, tá? E a mesma coisa do Azure Pipelines, né? Quando você pega esse pacote e promove ele para um ambiente, né? Aqui a gente tem os ambientes, os stages, tanto de QA, tanto de prod, né? Aí a gente faz essa publicação, basicamente imaginando aí um container pegando e colocando os dados dentro de cada um dos ambientes, tá? Muito bem. Seguindo aqui. Falando de construa ainda, eu escrevo isso em YAML, eu posso escrever isso dados, então se eu gosto de escrever em YAML, se eu tenho facilidade de escrever em YAML, ele te dá uma flexibilidade enorme, eu posso procurar aqui, você vê pela minha barra lateral aqui, que eu tenho uma série de tarefas para construir o software de forma muito fácil e totalmente intuitiva, eu posso fazer isso, tá? E se eu não achar o que eu quero, eu tenho duas opções. A opção mais fácil, buscar no marketplace de mais de 1000 extensões para que eu possa adicionar dentro aqui das minhas tarefas. Alguém provavelmente vai ter feito aquilo que você quer fazer. Ou se você não achar, e se você quiser tornar isso público, você pode criar o teu próprio e utilizar aqui também, né? Que é uma coisa bem legal. Mas dificilmente eu nunca precisei, aí em mais de 10 anos utilizando o Azure DevOps, utilizar outras plataformas, tá? Tudo isso, né, esse processo dessa construção dessas tarefas vai rodar em algum lugar, e esses lugares são chamados de agents, que nada mais são locais ou destinatários onde eu terei workers que vão executar todas as tarefas, né. Eu tenho duas opções básicas aqui de worker. Eu posso criar um worker na minha máquina, ou seja, quando o Azure DevOps acionar todo o processo de build, vai usar a minha máquina para criar o artefato, ou ele pode usar uma máquina do Azure, tem 1.800 minutos por mês para utilizar, então é muito, muito grande, tá? É a forma de utilizar isso aqui. Eu posso fazer aqui também o schedule também, trigar isso para isso acontecer de forma automática, né? Eu posso fazer a entrega contínua, eu posso simplesmente dizer que quando um código cair no meu repositório, eu quero que todo esse processo de integração rode, ou eu posso fazer isso agendado, por exemplo, com questão de SonarGate, por exemplo. Eu posso ligar todos um pipeline específico que faz ser executado a cada 4 horas e vai avaliar a saúde do meu código junto ao SonarGate e os gates de qualidade também, tá?
Aqui é uma exibição de como que eu posso ver como os pipelines foram executados, as datas, o resultado de cada um, e eu tenho também ali, eu posso executar isso em tempo real com os logs, né? Então a gente vê aqui na direita, né, cada uma das atividades do log que foram feitas, né, e clicando em cada uma das ações eu consigo ver o resultado de cada uma dessas ações, até eu concluir a minha caixinha, que é o meu artefato, que eu vou promover depois, que é a próxima parte, que é o entregue lá na frente, que eu vou falar, tá? Vejo aí dados, né, de como foram os meus testes de unidade, né, eu tenho testes, mas os testes que eu vou falar são outros tipos de testes. Quando eu tiver teste de unidade automatizado, eu posso criar aqui e também ver a cobertura dos meus testes aí, entender quanto que eu tenho no meu código aí coberto por testes de unidade, tá? Testes, de novo, pensei o software, aloquei um lugar para ele, construí o meu software e agora eu vou testar a minha aplicação. Eu quero criar um plano de teste. Posso ir para uma outra plataforma, né, criar testes, ou posso criar meu próprio plano de teste dentro da plataforma e linkar tudo isso, né? Criar um teste exatamente para aquela história daqui que está naquele repositório. Eu posso fazer isso de forma automatizada. Então aqui tem um exemplo da criação de um teste, né, de um plano de teste. Eu vou criando as minhas etapas, cada uma das etapas eu vou criando, né, quando o meu teste exploratório ou o teste manual fosse executado, eu posso me guiar através dessa aplicação, desses steps aqui, né. Eu posso linkar, de novo, um teste com uma ação que eu tenho lá no board da equipe, então eu posso manter tudo isso integrado, né. E dentro, se eu não quiser ir lá para a minha sessão de teste dentro do Azure DevOps, que é um clique, eu posso ainda lá simplesmente na task atrelar um teste àquela atividade que o time está fazendo. Então, a raiz aqui nesse exemplo aqui, né, eu vou adicionar um teste que precisa ser feito manualmente lá, e esse teste depois de ser executado eu vou ter uma exibição, o resultado desse teste. Uma coisa legal que eu gosto bastante, existe um componente, uma extensão chamada Testing Feedback, em que eu posso utilizar simplesmente quando eu estiver testando um sistema web, por exemplo, eu posso ir passando por cada uma das etapas, aplica o teste em feedback, essa extensão do Chrome, ele vai gravando cada um dos passos que eu vou fazendo, né? E eu posso ir parando a qualquer momento e gerar um bug a partir de lá. Esse bug vai ser linkado e jogado dentro da minha sprint lá na hora, né? Então ele vai levar dados do meu ambiente que eu executei, dados do usuário, enfim, dados de entrada que eu utilizei, prints de tela, né? Aí eu posso circular, mostrar onde está o erro, né? E aí o desenvolvedor vai receber isso com muita alegria do bug que foi criado. Se eu achar que isso não é suficiente, eu ainda posso criar um vídeo, né? Durante o meu teste, lá na plataforma, eu clico no botãozinho, vou criando o teste, ele vai gerando um vídeo, e depois isso é atrelado dentro do bug, isso entra como um artefato lá dentro. Tudo de forma automática. Enquanto eu vou fazendo, eu clico lá e gera para mim, aí eu consigo mostrar para o meu desenvolvedor exatamente o erro onde foi. De novo, sem ter que usar uma ferramenta externa, uma ferramenta de terceiro para fazer isso, tá? Consigo ver os meus bugs, aqui eu tenho um exemplo, né? Eu consigo gerar gráficos em cima dos bugs que eu tenho. Então eu tenho N bugs que foram gerados, né? Então eu consigo ver a cobertura, como que estão os meus erros, qual o trabalho que precisa ser feito e a integridade aí dos testes, aí isso eu tenho de forma também bem clara aí por desenvolvedor e tudo mais, tá? Isso é um negócio bem legal. Falando da entrega, eu tenho o CI, né? O CI é o processo de entrega, então vamos imaginar aqui, deixa eu recorrer aqui de novo a minha caneta. Eu tenho aqui o meu processo do meu pacote, né? E aqui eu tenho vários ambientes, né? Que são ambientes que eu vou simplesmente promover esse código. Só uma coisa básica, o código ele é promovido, ele nunca criado novamente. Então, eu sempre promovo pacotes do ambiente porque ele foi testado, né? Então, não faz sentido eu fazer isso, tá? Bom, vamos lá. Com o básico agora sobre entrega, falando sobre entrega, eu posso criar minhas entregas, eu tenho duas maneiras de criar isso, as minhas entregas. Eu posso fazer via M, eu posso fazer via modelo tradicional, clássico, que é com interface gráfica. Então, basicamente, eu falo que quando um artefato for gerado através de um CI, que é aquele processo que eu falei de construa, quando ele terminar de gerar uma caixinha, eu fico atento a isso e eu trigo isso, ou seja, eu sou disparado um evento de entrega para colocar num determinado ambiente. Eu posso fazer isso de forma depois que um release for feito ou de forma manual. Eu vou lá e clico no botão. Se eu quiser simplesmente. E como que isso é feito, né? Basicamente, de novo, são atividades. Então, pega o artefato que está lá, vai lá no Google, pega as suas credenciais e joga lá o fonte lá dentro. Isso é a maneira que é feito, tá? Então,
basicamente são também tasks, atividades que são feitas para eu publicar, a implantação em si, tá? Eu posso colocar aprovadores, então eu fiz o meu fonte, mas eu quero colocar o aprovador sendo a Mariana pode ir lá e falar, não, ok, é em produção, eu tenho que aprovar primeiro, então eu não tenho que recorrer lá a alguém fazer isso, vai um e-mail para mim e tudo mais. Lembrando que o Azure DevOps também ele é todo comunicado, eu posso colocar isso dentro do Slack, eu posso colocar isso dentro de várias plataformas e a comunicação é bem transparente, o modelo de comunicação é muito bom, até quando alguém falha o build, eu posso saber que alguém errou o build, falhou o build por algum motivo, né? E aí eu posso ter vários ambientes, ambientes de produção, ambientes de QA, enfim, fazer toda a configuração de entrega de um jeito extremamente fácil, que eu gosto bastante, eu acho bem intuitivo, eu acho que a Microsoft, na questão de interface gráfica, ela é matadora, é muito boa mesmo, né? E é muito fácil. Legal, Michael, tu falou bastante coisa, eu vi bastante sobre Azure DevOps, mas eu não achei algo que eu queira dentro da Microsoft. Da Microsoft do Azure DevOps. O que eu faço? Você tem mais de 1.000 extensões que você pode acoplar dentro do Azure DevOps. Existem alguns Azure DevOps que, se você tirar o Azure DevOps, ele fica funcionando de tanta extensão que tem. Tá? É muita extensão. E isso é tudo de forma da comunidade, né, mas totalmente dentro de um protocolo qual você pode adicionar. Então, você pode ter, por exemplo, Terraform lá dentro, Sonar Cloud para fazer um processo de autenticação, de validação de código, né, integração, teste contínuo de código, então, e vários outros, delivery plans, do Excel para gerar lá dentro, teste em feedback que eu citei, entre muitos outros. São mais de 1.000. Dificilmente você não vai achar algo que você goste, que você precise, e talvez você hoje faça algo na mão e você não sabe que o Azure DevOps faz isso para ti hoje, né? Então você pode, por exemplo, deixar de fazer um trabalho maçante ou um trabalho que é bem difícil, você pode criar isso. Outra forma de estender o Azure DevOps, indo para a conclusão aqui da minha apresentação, é você fazer, mudar o processo. Simplesmente o jeito que ele foi feito não me atende, eu quero criar um processo Avenue Code. O processo Avenue Code é um processo que, em vez de fazer A, B e C, ele faz C, B, Z. Não importa, eu posso criar, eu posso mudar o processo. Eu entro dentro de uma plataforma, mudo o processo e aí eu tenho a facilidade de atender o requisito do meu cliente ou o meu próprio requisito. Tá? Bom, resumo final aqui da minha apresentação o Azure DevOps ele consegue cobrir todos os pontos do desenvolvimento de um software, né? Desde a tua implantação, sendo em qualquer linguagem, eu posso trabalhar com Python, com Java, com Node, qualquer tecnologia, né? Isso é bem fácil de utilizar. Posso guardar o meu código, eu posso construir meus pipelines, eu posso fazer minhas entregas em N ambientes. Os meus exemplos aqui eles estão olhando muito para o ambiente Microsoft, porque é das imagens que eu obtive aqui para fazer o exemplo, mas ele pode trabalhar com qualquer sabor de tecnologia, tá bom?